Matt Murdock simplesmente desistiu de ser o Demolidor. Ele vai aparecer com um traje igualzinho ao que ele usa na terceira temporada da série da Netflix. Nós vamos ver Hell's Kitchen, a cozinha do inferno, destruída. Um novo rei do crime se aproximando, que vai forçar uma aliança inesperada entre o Matt Murdock e o Wilson Fisk, terminando com o próprio Demolidor preso e o Homem-Aranha envolvido nisso tudo. Se você não está entendendo o que está acontecendo, você precisa assistir isso. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e a Marvel não cansa de surpreender com as histórias do Demolidor. Há algum tempo atrás eu publiquei um vídeo contando a história que a Marvel havia publicado, que parecia simplesmente ser uma continuação direta da terceira temporada da série do Demolidor da Netflix. Basicamente, uma quarta temporada do Demolidor da Netflix. Agora os tempos mudaram. A Marvel Studios tem Demolidor Born Again. Mas ainda assim, as histórias sombrias daquele Demolidor que se iniciou na série da Netflix não parecem ter terminado. Então vamos ver como essa história continua, porque é entendendo como o personagem se encontra hoje nos quadrinhos que nós vamos conseguir prever como é que a Marvel Studios vai lidar com ele daqui pra frente. Nessa saga, nós já conhecemos um Matt Murdock apaixonado por uma mulher casada, precisando ganhar confiança novamente para se tornar mais forte. Vimos Wilson Fisk como prefeito de Nova York, deixando o mundo do crime de lado. Também conhecemos o detetive North, um sujeito honesto em meio a uma polícia corrupta. Vimos Hell's Kitchen quase destruída, em meio a tudo isso, por ações planejadas pelo vilão Coruja. E é aqui que começa uma história que vai acabar de um jeito inesperado. Matt Murdock tá na cama com a Mindy, por quem tá apaixonado. Ele reflete sobre a sua relação com ela, se sentindo um pecador por se envolver com uma mulher casada, mas que, por outro lado, ele estaria salvando ela de um marido criminoso. No fundo, Matt sabe que tá apenas mascarando seus sentimentos, porque o que ele tá fazendo é errado e é perigoso. A cena é interrompida por um telefonema, tarde da noite, informando que o irmão do homem que Matt matou acidentalmente na primeira parte dessa história, que eu contei lá no outro vídeo, foi preso e estava sob custódia na polícia. Ele foi pego carregando uma arma que, segundo ele, era para proteção pessoal, já que as ruas de Hell's Kitchen estavam muito perigosas, desde que as forças do Coruja estavam em ascensão. Falando no Coruja, ele e os seus capangas aparentemente tiraram a noite para se vingar dos seus adversários, o que inclui aí o marido do novo caso amoroso do Matt. Aparentemente eles tentaram queimar a livraria onde a Mindy trabalhava e que pertence à família mafiosa do marido dela. Típico filme de máfia, isso aí. De volta à delegacia, usando a sua audição privilegiada, o Matt começa a ouvir uma movimentação estranha acontecendo no prédio. O detetive Cole North também começa a notar isso, quando chega a informação de que uma briga de gangues estaria acontecendo no bairro de Hell's Kitchen. Era tudo, na verdade, uma distração, uma emboscada dos policiais corruptos para acabarem com a vida do detetive North. Ainda bem que o Matt Murdock estava ali para ajudar. Ele cobriu o rosto com um pano branco, improvisado, e se juntou para enfrentar os policiais. Isso porque, naquele momento, ele não estava mais atuando como Demolidor. Ele, inclusive, consegue impedir o North de matar um dos homens, dizendo que esse não é o caminho correto, e aconselha ele a colocar a culpa no Demolidor, por toda a confusão causada na delegacia, para dar ao detetive um bode expiatório. O Matt então foge da delegacia muito, mas muito machucado e sem ideia do que fazer. Até que uma velha amiga surge, ninguém mais, ninguém menos que a Elektra. A assassina, que já foi o seu relacionamento amoroso um dia, chegou oferecendo seu uniforme clássico. E a Elektra, olha, a Elektra tem um futuro promissor nessa história. Ela e o Matt lutam no alto do prédio e aqui vale uma rápida explicação. Ela era uma das únicas pessoas que sabiam da sua identidade secreta. Só que ocorreram uns eventos anteriores a essa história que fizeram com que ela esquecesse. Então, nessa altura do campeonato, a Elektra não sabe que Matt Murdock é Demolidor.
Para ela teve um relacionamento amoroso com o Demolidor, sem fazer ideia de que ele era Matt Murdock. Ela não gosta de ver o homem sem medo daquele jeito, desamparado e despreparado, e se oferece para treiná-lo. Porque uma coisa é certa, o Demolidor tá muito mais fraco do que ele costumava ser. Em outro local, vemos um cara drogado tentando matar a própria namorada. Felizmente, o Demolidor tá ali para ajudar. Mas espera, Demolidor? Ele não estava com a Elektra? Na verdade, esse é um de vários habitantes de Hell's Kitchen que resolveram assumir o manto de Demolidor e ser tipo uma resistência, já que o Demolidor de verdade tinha desistido, o que já começa a mostrar um movimento rolando na região. Nesse meio tempo, vemos o núcleo da família mafiosa, que ainda está se recuperando do ataque do Coruja na noite anterior. A matriarca, Isabelle Libris, está tentando lidar com a situação diplomaticamente, para o desespero do seu filho Tom, que quer revidar com violência. E é justamente esse comportamento que vem afastando ele da Mindy, empurrando ela diretamente para os braços do Matt. Em outra cena, vemos o detetive Cole North de tocaia junto com um novo parceiro, cumprindo ordens da capitã. Essa tocaia acompanha a simulação de um assalto, para eles poderem capturar o Demolidor. Só que, para surpresa de todos, quem aparece é o Homem-Aranha, que prende todo mundo com a sua teia e leva o detetive North para bater um papinho. O Homem-Aranha diz que, assim como a polícia, os heróis fizeram um juramento para salvar vidas. Só que eles também fazem besteira, assim como o Demolidor fez, porque nessa história o Demolidor tinha, sem querer, causado a morte de uma pessoa. E o próprio Homem-Aranha convenceu ele a sair da bad vibes e colocar a cabeça no lugar. Então, da mesma forma que os heróis, o detetive Cole North precisava escolher entre salvar vidas ou defender a lei. Basicamente, o Homem-Aranha falou assim pro detetive: olha, fazer cagadas faz parte do trabalho. Nós precisamos lidar com isso, mas não dá para parar de trabalhar. É isso que quis dizer, pelo que eu entendi. E o Wilson Fisk? Tava muito quietinho até agora, né? Vemos em seguida o Coruja sendo retirado de um porta-malas por capangas do Rei do Crime. O Wilson Fisk diz que deu a ordem para todas as famílias criminosas respeitarem os seus limites territoriais. E o Coruja estava desrespeitando essa ordem, vendendo drogas em Hell's Kitchen e ordenando um ataque à família de Isabelle Libris. Como punição, o Rei do Crime decretou que Owlsley, o Coruja, iria tirar umas férias forçadas, o que surpreendentemente foi negado pelo Coruja, que se livra das amarras, mata os capangas do Wilson Fisk e foge, dizendo que o Rei do Crime está fora do jogo. Ele sabe que um jantar estaria marcado entre Fisk e a família Stromwyn, a mais poderosa da América, e que por isso o Fisk teria interesses obscuros por trás. Na cena seguinte, nós vemos Matt indo visitar o irmão do homem que ele matou e acaba conhecendo a mãe deles. O Matt ainda se sente muito culpado e oferece todo tipo de ajuda possível para aliviar a própria dor. Mas por causa da sua incrível audição, acaba ouvindo um pedido de ajuda, que vem de mais um civil disfarçado de Demolidor. Vemos um grupo de policiais corruptos que mantém sequestrado esse suposto Demolidor. O homem está bastante ferido e os policiais planejam executá-lo. Porém, através de instruções do Matt Murdock, o Fog Nelson aparece como advogado do Demolidor para tentar livrar o refém daquela situação. O plano vai por água abaixo e Matt tem que interferir com violência. A luta entre eles é brutal. Matt não se sai muito bem e acaba tomando um pau dos policiais. Ele simplesmente perdeu a mão de como é ser o Demolidor. Ele não se reconhece mais assim. E, consequentemente, os bandidos já não têm medo mais dele. Sorte que a Elektra surge mais uma vez e novamente oferece ajuda para treiná-lo. Dessa vez, o Matt aceita. No jantar que reunia as famílias mais ricas da América, o prefeito Wilson Fisk é confrontado diversas vezes por um almofadinha rico e cai em velhos hábitos ao perder a paciência e acabar com a vida desse socialite no banheiro da mansão da família Stormwyn. É uma cena até muito maneira de se ver no quadrinho, ver o Wilson Fisk perdendo as estribeiras, uma coisa que a gente imagina ver ele fazendo numa série de TV. Típico Wilson Fisk voltando. Quero esse Wilson Fisk no UCM. Pelo menos por um tempo, Wilson conseguiu se safar ao contar com a ajuda de Wesley, o seu assistente
assistente, encobrindo o assassinato. Só que os problemas para o Wilson Fisk estão só começando. Leland Owlsley, que é o Coruja, acaba se autodeclarando o novo rei do crime, tendo controle total sobre a cidade. Como nós podemos ver, tanto Matt Murdock quanto Wilson Fisk estão meio perdidos nessa história. Isso acontece quando cada um abandona suas identidades, como Demolidor e Rei do Crime, respectivamente. Coincidência ou não, vemos aqui uma Nova York que cada vez mais vem se perdendo. Enquanto isso, vemos Matt e Elektra treinando. Ele sabe que todo esse tempo que ele levou sem vestir o uniforme do Demolidor acabou prejudicando suas habilidades. Ele parece enferrujado e a Elektra o tempo todo fica provocando, tentando tirar de dentro dele o que realmente o está incomodando. Em outra cena, nós vemos o detetive Cole North, agora suspenso da polícia, lutando para aceitar que cumprir a lei não necessariamente significa fazer o que seria certo. Ao salvar um morador de rua das agressões de uns bandidos, ele ouve que a cidade precisa de mais pessoas como ele. Refletindo sobre essas palavras, o Cole é abordado pelo Matt Murdock, que o convida para tomar uma xícara de café. Parece que eles vão namorar, que isso? É o professor Girafales e a dona Florinda? Toca aquela música do professor Girafales. Dona Florinda, posso convidar para tomar uma xícara de café? Ô Demolidor, quem é esse Demolidor? Demolidor pegador, pô, olha aí. A conversa entre os dois não é muito amistosa. Cada um defende um ponto de vista diferente sobre agir ou não dentro da lei. O Matt diz que, mesmo agindo de formas diferentes, os dois têm os mesmos inimigos e que deviam se unir para descobrir quem está por trás, comandando a polícia e as gangues. Enquanto isso, Wilson Fisk está recluso em seu apartamento e assiste pela TV um plantão de notícias mostrando uma manifestação contra o cultivo de cannabis e contra as corporações que estão querendo lucrar com a legalização ao invés de destinar terras para a produção de alimentos. Sendo que o próprio Fisk tem interesse nessa negociação para lucrar honestamente. Porém, o Fisk descobre em um telefonema que essa manifestação toda foi causada pelos irmãos Stromwing, uma clara tentativa de acabar com os seus negócios. Inclusive, eles dão a entender que sabem que foi o Fisk que matou aquele socialite lá na casa deles. Matt Murdock recebe Mindy em seu apartamento. Eles acabam brigando feio, porque Mindy acredita que, assim como Tom Libri, Matt só finge que está tentando protegê-la, mas na verdade só quer ter ela na mão. Enquanto isso, Isabelle Libri começa a mexer os pauzinhos para tentar sobreviver ao reinado do Coruja. Para isso, firma uma aliança com o Cabeça de Martelo, para desagrado do seu filho, o Tom. E parece que finalmente o detetive Cole North se rendeu à modalidade de fazer justiça com as próprias mãos, ao ajudar um civil vestido de demolidor que estava levando um pau de uns bandidos. Enquanto isso, Matt Murdock, usando trajes negros, lembra daquele primeiro uniforme da série da Netflix? Então, é igualzinho. E também parece muito com o que ele voltou a usar na terceira temporada. Mas ele tá de olho em cima da delegacia procurando escutar alguma coisa, alguma dica que for sobre todo esse furdúncio em Hell's Kitchen. Ele escuta que, por ordens do governador, a polícia deve se manter afastada da cidade. Por isso, junto com a Elektra, o Matt planeja fazer uma visitinha ao governador para tentar descobrir o que está acontecendo. Matt e Elektra vão até a casa de veraneio do governador e, depois de fazerem uma leve pressão, descobrem finalmente quem realmente está por trás de tudo. É a família Stromwing. É com eles que o Fisk se encontra agora, cara a cara, onde eles colocam os pingos nos is para deixar claro quem é que manda. A reunião se transforma numa pancadaria generalizada entre Fisk e os capangas blindados dos Stromwing, numa luta que termina com o antigo rei do crime sendo arremessado pela janela e despencando de vários andares. Matt Murdock, usando um novo traje negro, visita o Fisk no hospital para saber o grau de envolvimento dele nessa cadeia de ordens entre a família Stromwing, o governador e a polícia de Nova York. Wilson Fisk debocha de Matt Murdock e diz que Hell's Kitchen vai acabar matando ele. Essa conversa podia não ser importante, se não fosse pelas batidas do coração do antigo rei do crime. O Matt descobre que o Fisk diz a verdade sobre não ter qualquer tipo de envolvimento com o que está acontecendo.
E isso é extremamente importante pro que vai rolar entre os dois. Enquanto isso, o Cabeça de Martelo mata uns capangas de Isabelle Libri e diz que tá com ela, mas na relação entre os dois é ele quem manda, já que ele vai ser o próximo rei do crime. Na delegacia de polícia, vemos o detetive Cole North confrontando a capitã da polícia, afirmando que agora vai se dedicar a prender o Coruja, e que não vai mais se meter em tentar capturar heróis. Matt, com a ajuda de Elektra, invadem uma fábrica dos Stromwyn e hackeiam os servidores, fazendo várias transferências bilionárias para caridade e uma parte para os moradores de Hell's Kitchen. Só que parece que o que interessou mais para os Stromwyn não foi o roubo bilionário que eles sofreram, mas sim quem fez. Já que, mesmo tomando cuidado, as câmeras de segurança conseguiram capturar imagens da dupla. Conversando com o Elektra, o Matt ficou pistolaço ao descobrir pelas batidas do coração que ela tinha se aproveitado dessas transferências para destinar uma parte para ela mesma. E ele se sente usado por isso. Por consequência, o Matt também recebeu uma quantia desse dinheiro para o seu escritório, mas resolve doar para a família do homem que ele matou acidentalmente. Ao visitar a mãe dele, descobre que ela sabe, pelas atitudes de Matt em querer ajudar, que foi ele o responsável pela morte do seu filho. Mas, ao invés de aceitar o dinheiro, ela o abraça, o perdoando. O que é uma cena bem bonita. Mas e a briga de gangues? Numa reviravolta, a Isabelle Libri não deixa barato. Usando de um dinheiro que misteriosamente caiu na sua conta, pelo que acabou de acontecer, né? Ela compra os capangas do Cabeça de Martelo e numa emboscada mata o vilão. Simples assim. Matt Murdock tem receio de que ter agido como Robin Hood possa ter piorado a situação em Hell's Kitchen e resolve encarar o problema de frente, indo até o baile de máscaras que foi promovido pela família Stromwyn para ter uma conversa cara a cara com eles. Os Stromwyn confessam todas as suas ações para o Matt sem nenhum tipo de pudor. Afinal, qualquer tentativa de divulgação dessa informação seria simplesmente destruída ou ocultada imediatamente, já que eles têm controle total da cidade. Para piorar, eles também sabem que o mascarado na frente deles é o Demolidor e dizem que Hell's Kitchen não passa de mais um negócio para eles e que aumentar a criminalidade no bairro é só uma parte de um esquema imobiliário na região. Enquanto isso, ao saber que a Isabelle Libri matou o Cabeça de Martelo, o Coruja decide reagir imediatamente, sequestrando a sua neta. A Mindy pede ajuda ao Matt para salvar a sua filha, já que ele, vocês sabem, conheceria alguns super-heróis, por já ter sido advogado de um ou outro. E em meio a essa guerra de gangues, o detetive Cole North entra na delegacia e, num discurso inspirador, consegue motivar todos os policiais, todos que não haviam recebido propina pelo menos, a desobedecerem às ordens do governador e partirem então atrás do Coruja. Sem saber disso, o Tom Libri, filho da Isabelle Libri e marido da Mindy, decide por conta própria ir atrás de provas contra o Coruja para fazer com que a polícia vá atrás do vilão e salve a sua filha. Porém, como já era esperado, isso não acaba nada bem e o Coruja mata o Tom a sangue frio. Matt, cobrindo o rosto com um pano branco, se junta ao delegado Cole North e, contando com o apoio do bloqueio policial, vai atrás dos sequestradores. Sem usar violência, o Matt consegue salvar a pequena Libri das mãos dos capangas do Coruja. Porém, violência é o que não vai faltar agora. Os irmãos Stromwyn ligam para Wilson Fisk, que ainda está se recuperando da queda do prédio, para saber se ele tinha alguma coisa a ver com a volta dos policiais. Certos de que o Fisk não teria coragem de enfrentá-los, eles sugerem que ele desligasse a TV e o telefone, porque a coisa ia ficar feia em Hell's Kitchen. Quarta cena e nós somos levados até o porto, com a chegada de um bando de super vilões como Ossos Cruzados, Mercenário e Rhino, com ordens de não deixarem pedra sobre pedra. A equipe de supervilões começa uma destruição generalizada. Pessoas inocentes morrem, outras são feridas gravemente. O Coruja se diverte vendo toda essa cena e o Wilson Fisk está verdadeiramente preocupado. Na igreja de Hell's Kitchen, ameaçada pelo Rhino, a irmã Elizabeth recobre a consciência de que é, na verdade, a Mary Tifoid, uma mutante inimiga do Demolidor que tem poderes e múltiplas personalidades.
A sua memória tinha sido apagada pelo Rei do Crime. Uma história bem lá para trás. O Cole North, enquanto isso, é ferido pelo vilão Metaloid e a população de Hell's Kitchen reage. Vários civis colocam máscaras de Demolidor e resolvem revidar contra os vilões com as próprias mãos. E é nesse momento que Matt entende que o símbolo do Demolidor, que para ele tinha sido manchado por ter matado alguém, agora tinha sido tomado de volta pelo povo. E sabe que esse fardo, esse símbolo, é ele quem tem que carregar, se reconhecendo novamente como o Demolidor. Hell's Kitchen nesse momento é puro caos. É uma união improvável. Demolidor luta junto com a Meredith Floyd, o detetive Cole North, os moradores de Hell's Kitchen e o próprio Wilson Fisk, que aparece lá. E eles enfrentam o bando de supervilões contratados pelos Stromwen, num quebra-pau violento e bonito demais. Paralelo a isso, uma luta pelo posto de Rei do Crime também acontece entre o Coruja e o Wilson Fisk, onde o único, o original, o verdadeiro Rei do Crime que nós conhecemos sai vitorioso. Os vilões também são derrotados, só que o Wilson Fisk pede para que o detetive Cole North prenda o Demolidor, afinal Wilson Fisk também é o prefeito de Nova York ainda. Porém, o policial se nega a fazer isso. Mas o herói acaba declarando em rede nacional que passou anos defendendo Hell's Kitchen, mas que era o responsável pelo assassinato de uma pessoa, sim, e por isso estava se entregando às autoridades. Esse é o Matt Murdock sendo o justo e cumprindo a lei que ele passou a vida inteira defendendo. Caraca! E aí ele vai preso e faz um malabarismo judicial para conseguir ir preso, não como Matt Murdock, mas como Demolidor. E é claro que muita coisa se desenvolve disso, mas a gente vai ter que contar em um outro vídeo, quem sabe. Comenta aqui o que você acha. Quero muito continuar essa história. Aqui do lado tem outros vídeos do Histórias com Loki que você também pode curtir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal e clica aqui, continua assistindo, pô. E a gente se vê na próxima.